Uma boa noite a todos. Graças ao nosso bom Deus que chegamos, mas esse presente de Deus, à noite, alcançamos. Por isso estamos muito convictos, cheios de convicção. Estamos alegres com a paz interior em nós. Amém? Então eu quero aqui falar de duas coisas. Quero falar de um povo carnal que está dentro dos movimentos religiosos e de um povo espiritual que não depende de religiosidade nem de uma religião. Mas eu quero aqui trazer um exemplo, um modelo para nós. É Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer lá em Mateus capítulo 3, lá no final do capítulo, que Jesus, agora chegou o tempo, ele foi lá até João Batista e recebeu o batismo de João. Depois ele recebe o batismo, o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo é o espiritual, é o batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele. E quando o Espírito de Deus desce sobre ele, vem uma voz do céu que se alegra, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Por que essa voz, essa afirmação, essa alegria espontânea? Porque agora Jesus está num corpo humano, está num corpo igual ao meu e o seu. E agora há uma necessidade, por causa desse corpo, não é que Jesus precisava disso, mas ele é um modelo para nós. Jesus vai trazer um templo espiritual para nós. Ele veio trazer um novo templo para nós. Ele veio nos fazer templos espirituais. Então agora começa por ele. Então agora Deus está em Cristo e Cristo está em Deus. Por isso que ele vai dizer: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Pronto. Então Jesus, ele agora está preparado, então ele agora é conduzido, cheio do Espírito, ele é conduzido a fazer aquilo que havia sido determinado para ele fazer. Ele agora faz com estria, com transparência, com justiça, em um corpo que agora é submisso ao Espírito. Então ele faz tudo. Como é espiritual, ninguém fez o que Jesus fez. Nenhum homem fez. Nenhum homem espiritual fez o que Jesus fez. Não fez. Está lá a religiosidade, os religiosos. O contexto disso aqui é o religioso da época de Jesus. Os religiosos não faziam nada se não fosse por dinheiro, bens materiais, por fama, por vaidade. Entendeu? Só faziam por isso. A religião era uma religião opressora, que humilhava, perseguia, ameaçava. As ovelhas estavam presas dentro dos currais. Então Jesus agora, como homem espiritual, veio arrancar essas ovelhas de dentro desses currais. E elas só se libertam, e elas só se libertaram, e continuam se libertando dos currais de Israel, da religião opressora, e dos currais de hoje, da religião opressora, perseguidora, ameaçadora também de hoje, com outra cobertura, com outra modernização, porque Cristo já veio, só se eles se tornarem espiritual. Então aqueles que vão se tornando espiritual, eles vão saindo de dentro desses currais da religião, de debaixo dessas placas de igreja, de viver uma vida dependente, sabe? Aí tá. Então os espirituais são libertos pelo Espírito. Os carnais, eles abriram placa de igreja porque eles são carnais, precisam de um lugar. Eles precisam de um lugar para buscar, para ir adorar, para prestar o seu culto, para ir orar. Então eles precisam desse lugar, porque são carnais. Então nesse meio termos, eles, nas suas carnalidades, lá eles sentem as suas emoções,
os seus emocionalismos, que é para trazer uma aparência de quem são espirituais. Mas o espiritual não vive assim. Jesus aqui agora está no meio da religião, no meio do seu povo, mas ele não foi nem para uma religião nem para outra, não, ele é espiritual. O povo não era espiritual e, por não ser espiritual, não tinham capacidade de entender e compreender o espiritual. Ele disse para Nicodemos: olha, se eu falo das coisas da terra, você não entende se eu falar das coisas do céu. Quem era Nicodemos? Um dos maiorais do mestre da lei, entendeu? Doutor da lei. Então o espiritual, Jesus veio e ele mesmo já se colocou na posição, na conexão que estava na terra e estava no céu ao mesmo tempo. Essa é a posição que Cristo veio formatar, veio gerar a sua igreja, colocar ela numa posição elevada, a do Espírito, a do Espírito. Então ele colocou, ele gerou isso e deixou ela, levou numa posição elevada. Ele vai falar para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno, ou seja, as portas da morte, as portas do pecado não vai prevalecer. É isso que ele está dizendo lá o texto. Entendeu? Aqui tem umas traduções aí que tem um viés de outro jeito, né? Mas o resultado é esse. As portas da morte, a morte, o pecado não vai prevalecer contra ela. Porque ela é espiritual. Ela é espiritual. Então não tem como prevalecer. Ela está elevada, ela está conectada no céu, da terra no céu e do céu na terra. Então as chaves estão na sua mão. Poder, liberdade. O que vocês decidirem aqui, o que a igreja espiritual decidir, está decidido lá em cima. Entendeu? Então dentro da vontade do Espírito. Não era fora não era na carnalidade não. Então agora, aí Jesus encontra com a mulher samaritana e ela entende, e ela pergunta: mas Senhor, mas agora que eu entendi a mensagem, a mulher ela tinha 5 maridos, já tinha tido 5 maridos, e agora o que tinha não era dela, era uma mulher mal vista na sociedade da época, ela tinha que andar escondida, porque senão as outras matavam ela. Mas agora quando ela entendeu a mensagem espiritual de Jesus, ela agora tratou de tirar suas dúvidas. Aonde que é o lugar verdadeiro, correto, de se adorar a Deus? Porque nós, samaritanos, diz, é lá no monte, vocês judeus, diz que é lá em Jerusalém. Então, aonde que é? Aí Jesus vai dizer: olha, vocês adoram que vocês não têm conhecimento, porque o que falta, o que precisa é conhecimento. Quando não se tem o conhecimento, adora o que não sabe. Adora o que não sabe, o que não tem conhecimento. Aí ele vai dizer assim: e está chegando a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai o procura, que o Pai habita nesse, nos verdadeiros. Tem que se tornar espiritual, é isso que ele está falando, tem que se tornar espiritual. Ou seja, nós estamos vivendo o tempo do Espírito. Não é o tempo da carnalidade, não é o tempo de buscar a Deus, não, o tempo de buscar a Deus já foi. Era de Jesus para trás que os homens tinham um lugar para ir buscar a Deus, tinha um lugar determinado por Deus para buscar a Ele, para prestar culto a Ele, e era terceirizado ainda esse culto, essa adoração, era terceirizado ainda. Agora não, nós estamos vivendo o presente de Deus em nossas vidas, em que nós somos espirituais e não dependemos de um lugar, de uma situação para adorar a Deus ou para buscar a Deus, que não se busca a Deus. Deus habita em nós, nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, por que debaixo das placas de igreja não tem mudança? Porque o problema lá é que quem reina lá é a carnalidade. Por isso eles não crescem, não dão frutos, falam de fruto, falam do Espírito. É uma busca incessante, porque o carnal ele tem que buscar incessantemente. No dia que ele não vai lá fazer o compromisso dele, ele diz: eu estou fraco, hoje eu estou fraco. Por quê? Porque é carnal, ele não é espiritual. A verdadeira adoração vem pelo Espírito, quando habita em nós.
verdadeiros adoradores adorarão Pai e Espírito, entendeu? É contínuo, o culto é contínuo, a adoração é contínua, o louvor é contínuo, a oração é contínua, que é através do Espírito. Então o Espírito é liberdade. Nós estamos elevados, Jesus já nos colocou no patamar mais alto que existe, como homens espirituais, mulheres espirituais, foi isso que ele fez. Então vem agora as placas de igreja, humilha o povo e leva a carne, falando do Espírito, cria uma placa. Eu até entendo as placas, porque existem os canais têm que ter um lugar, eles dependem de um lugar, eles precisam fazer esse sacrifício, eles precisam prestar o seu louvor aí um lugar para Deus. Eles precisam buscar a Deus em cima de uma pedra, em cima de um pé de pau, em cima de um morro, em qualquer lugar, em cima de uma ponte, subir escada. Então eles precisam buscar a Deus. Os espirituais não, Deus já vive neles, habita neles. É o que Jesus está fazendo aqui. Jesus agora vai fazer a obra de Deus, vai fazer a vontade de Deus. Quer fazer o quê? Quer cuidar dos necessitados, quer cuidar dos pobres, quer cuidar dos escravizados, quer dar a vista ao cego, quer ressuscitar o morto, quer fazer o que mais? Quer, consertar o braço da mão mirrada, do coxo, entendeu? Expulsar o demônio, isso é fazer a obra de Deus, mas só faz o espiritual. O carnal precisa de muita grana, muito dinheiro, tudo dele é com dinheiro, é igual o partido, é igual o partido político, tudo da política é com dinheiro, é igualzinho. Por isso que o carnal e a religião com o carnal é a mesma coisa e a política, tudo é a mesma coisa, eles precisam de dinheiro, eles precisam de algo materiais para estar ostentando as suas vaidades e acharem que estão fazendo a vontade de Deus. Não estão, se não for espiritual, estamos vivendo o tempo do Espírito, nós não estamos vivendo em tempo de buscar a Deus, isso não existe mais, acabou, foi quebrado. Agora, através do véu que foi rasgado, que é o corpo de Cristo, foi aberto um novo e vivo caminho. Para quem? Para todos que se tornarem espirituais. Quem não se tornar espiritual está ferrado, vai ficar buscando, é um fardo pesado, é isso, aquilo, outro. Não, os carnais não têm esse fardo, ou os espirituais não têm esse fardo pesado. Olha lá Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um homem espiritual chamando os outros para viver uma vida espiritual. Tomai sobre vós o meu jugo, o Espírito. Andar com Jesus é andar com Ele. Entendeu? É andar com Ele. É andar com Jesus. Então é isso. Não é difícil. Difícil é viver uma vida na carnalidade, buscando a Deus a todo tempo, toda a vida, e no dia que não vai lá no compromisso dele, diz que está fraco, com a Bíblia na mão, mas não entende. Paulo está dizendo assim, olha, acabou, se vocês obedecerdes às vossas vontades, os vossos desejos carnais da natureza humana, morrereis, mas se obedecerdes à vontade do Espírito, viverei. É isso que Paulo está dizendo. Nós estamos vivendo o tempo do Espírito. A igreja verdadeira é espiritual. Entendeu? A igreja verdadeira é espiritual. É o que Paulo vai dizer aqui. Que olha o que Paulo vai dizer aqui em Romanos 6, 2 Coríntios, versículo 16. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Que comunhão tem entre o que? O templo de Deus e os ídolos. Entendeu? O templo de Deus somos nós, que é isso que ele quer dizer. Aí ele vai dizer assim, os ídolos são os carnais, são as pessoas que vivem em busca incessante por alguma coisa. Aí ele vai dizer, olha só, pois nós somos o templo do Deus vivo, nós somos o templo do Deus vivo, não um Deus morto. Nós temos vida, nós somos espirituais, porque ele é Espírito, ele é a fonte que nos sustenta, aonde a seiva passa e nos alimenta. Toda vara que está em mim e não produz os frutos do Espírito, entendeu? É cortado. Então, é espiritual. Os espirituais não precisam e não dependem de um lugar para adorar a Deus, de uma placa, de algo carnal, não. Congregar, sim. O que é congregar? Se juntar.
Eles pensam, eles confundem congregar com uma congregação de placa. Não. Congregar é se reunir. A igreja verdadeira se reúne aonde? Em qualquer lugar. Na época da igreja verdadeira, dos apóstolos, entendeu? Ela congregava. Aonde? Debaixo de uma placa de igreja? Não. Em um lugar. Na casa dos irmãos. Entendeu? Em qualquer lugar. Era isso que era feito. Lá onde Paulo abriu, sabe? Era na casa do irmão. Lê lá. Romanos 16, está lá. Os agradecimentos de Paulo, está lá o lugar. Está lá o lugar. Torne-se espiritual. Sai da carnalidade. Não viva uma vida dependente, presa em um lugar, achando que está fazendo a obra de Deus, porque os carnais, eles acham que faz a vontade de Deus quando eles se juntam lá. Não, ali é para trazer, para realizar os seus emocionalismos, para trazer uma impressão de que são espirituais. Eles até choram, falam em língua estranha, faz tudo, mas tudo é emocionalismo. Quando sai de lá, tem ninguém convertido, vive reclamando, dando calote, fazendo um monte de coisa errada. E aí? Seja espiritual, porque Deus habita em nós através do Espírito, viu? Não é através da carne. Nós não dependemos. Jesus não dependeu nem de um lugar. Jesus era um mestre por excelência. Quando os mestres da carne chegavam até ele, os mestres carnais, tinha que ficar caladinho. Porque Jesus, como espiritual, ele conhecia o mundo espiritual. Então ele era um mestre por excelência. Então é isso que acontece com a igreja de hoje. A igreja verdadeira, ela é espiritual. A igreja verdadeira tem condições. A igreja verdadeira é realmente a igreja que tem eficácia, competência para anunciar a verdadeira palavra, para levar outros a alcançar o mundo espiritual. E não uma igreja carnal. Não, eles vão lá. Tem que fazer campanha disso, fazer campanha daquilo, fazer não sei o quê, fazer não sei mais o quê, buscar não sei o quê, entendeu? Tem que fazer campanha de porta aberta. Pô, para aí. Tudo lá na igreja na igreja carnal, e tudo é feito através de uma troca. O Deus deles aceita essas trocas. Por quê? O Deus dos espirituais, não, as portas já foram abertas. As portas já foram abertas. A verdadeira riqueza ele já recebeu, que foi o Espírito. Entendeu? Que é o amor, que é a humildade, que é essas coisas, é o conhecimento, é a sabedoria. Já receberam, já são ricos. As portas estão abertas para eles, não existe nada fechado. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.